Nossa reunião dessa noite, né? Estamos em poucas pessoas, mas desencarnados está assim, ó. Está chovendo, estão todos aí na plateia, né? Vou fazer uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel. A lição é trabalho. E Jesus lhe respondeu: meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. João, capítulo 5, versículo 17. Em todos os recantos, observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero do seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo preferiam a existência da cidade. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas, nesse sentido, são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso, das quedas no pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte do erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai, que não cessa de servir a sua obra eterna de amor e sabedoria e a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando se sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor e o Mestre se esforça por nós desde quando? Nós vamos agradecer a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome dEle. Rogando a Ele que nos abençoe neste momento, que cada um de nós aqui presente possamos receber o benefício das energias salutares que serão colocadas pelos nossos amigos espirituais. Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, a Tua presença entre nós e destes amigos trabalhadores da Tua seara. Fica conosco, Jesus, nessa noite em que vamos falar do Teu trabalho e dos Teus ensinamentos. Que nos esteja conosco, nos abençoando, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós estamos terminando o mês de dezembro e também o nosso ano de 2025, né? E terminando também, graças a Deus, esse ano falamos muito de Jesus. E vamos terminar falando dele. Então, o livro é Jesus e Atualidade, psicografado por Divaldo, pela Joana de Ângeles. E quem vem nos trazer a palestra hoje é Jesus e a Coragem, e quem vai falar é o nosso amigo Stanley. Ele está ali porque ele tem online. Ele está com duas tarefas hoje, né, Stanley? A palavra é sua, fica à vontade. Tá bom, obrigado. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Pessoal de casa, nem precisa assustar não, já vou chegar aí agora. Pessoal de casa também, uma boa noite a todos. Tem aquela turminha que consegue ver na hora que está acontecendo, tem aquela turminha que vê depois também. De qualquer forma, gratidão imensa à casa pelo convite, gratidão imensa a Deus, ao nosso Mestre Jesus, por esse ano de 2025. Não sei se o processo foi assim, mas para mim foi um ano de muita riqueza, de experiências assim importantíssimas, que auxiliam, né, na transformação da espiritualidade, né, da nossa alma, da nossa mente. Nós estamos tão necessitados dessas coisas, tão necessitados dessas coisas. E às vezes a gente esquece que nós nascemos exatamente para isso. Nós nascemos para mudar a nossa mente, para melhorar o nosso espírito, para aprender a conviver melhor com as pessoas. É para isso que nós reencarnamos. E, apesar de eu estar aqui na frente, me colocando na posição de expositor de doutrina espírita, né, sou dos primeiros a reconhecer, o primeiro a reconhecer da minha indigência com relação à grandiosidade que é o conhecimento de espiritualidade que a doutrina espírita traz. Eu tenho contato com a doutrina espírita desde 1994. E
toda semana, todo mês, eu penso, eu tenho um pensamento mais ou menos o seguinte, assim, agora, depois desse tempo todo, eu estou começando a aprender a doutrina espírita. Então, no início eu era um pouco mais arrogante, né? Você pega os livros, você decora uma meia dúzia de frases lá, você acha que está sabendo muita coisa. Mas a doutrina espírita, o conhecimento do Evangelho do Cristo é para ser aplicado na vida. Então, aquele conhecimento que você tem na cabeça, ele serve para você usar na sua vida. E é na hora que você vai usar na sua vida que você descobre o quão é difícil. Algumas instruções do tipo, né, perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou outras, ama até o teu inimigo. Mas como é que é esse negócio de amar o próprio inimigo? Será que o mesmo afeto que eu tenho para com os meus filhos, eu vou ter com os meus inimigos? Kardec explica que não, que tem um detalhezinho aí, mas são coisas que nós temos que aprender a praticar. E prática, gente, não é prática de só na hora, não, agora o pessoal está vendo, eu vou fingir que eu sou uma boa pessoa. Não. É você, com você mesmo, se conhecendo, se testando e vendo a quantidade de evangelho, a quantidade de doutrina espírita que você realmente tem dentro de você. Quando você consegue ter essa visão, você entende o quão pequeno nós somos diante da quantidade de coisas que nós realmente precisamos aprender a fazer, aprender a passar através de exemplos com aquelas pessoas que convivem conosco. Muito bem. Fomos convidados para falar desse capítulo número 10 do livro Jesus e Atualidade, Jesus e Coragem. E pode parecer um pouco desrespeitoso a imagem que eu escolhi aqui, inclusive desde o primeiro estudo desse mês, que eu estou usando essa capa aqui, estou alterando aqui só o título e o nome do expositor. Se Jesus estivesse hoje conosco, ele usaria um celular? Ele tiraria uma selfie com os apóstolos? Ele usaria o YouTube? Kardec usaria o YouTube hoje para poder transmitir conhecimento? Bezerra de Menezes utilizaria do YouTube, da internet, para espalhar os conhecimentos da doutrina espírita? Com certeza que sim. E a recomendação deles é de que a gente utilize todos os recursos possíveis para a transmissão do conhecimento superior, que você pode chamar de evangelho, que você pode chamar de doutrina espírita, que você pode chamar de budismo, você pode chamar de shintoísmo, você pode chamar de qualquer religião que for. Sendo conhecimento superior, nós temos que usar todos os meios para distribuir esse conhecimento que é tão importante e que nos dias que nós vivemos hoje há uma imensa carência do entendimento desses conhecimentos. Nós temos imensa dificuldade de viver em paz porque nós não entendemos ainda da importância da espiritualidade na vida de todos nós. Nós somos, muitas vezes, aqui no plano físico, como pessoas que estão numa ilha cercada de água doce, não é água salgada não, de água doce, mas nós estamos morrendo de sede. Então, todo o conhecimento de espiritualidade já foi entregue para a humanidade, é suficiente para matar a sede de espiritualidade de toda a humanidade. Mas nós simplesmente decidimos, nós como humanidade, no geral, nós simplesmente escolhemos deixar de lado a busca dessa espiritualidade. Mas para vocês que estão conosco aqui, aos nossos irmãos desencarnados, o pessoal de casa também, espero que vocês consigam, para o ano de 2026, que 2025 já passou, né? Quem fez, quem não fez, só tem mais 2 dias, o resto de hoje e amanhã. Mas para 2026, buscar com todas as forças da sua alma, com coragem, a espiritualidade e entendimento no coração, na alma e na vontade de servir de exemplo para você mesmo, não para mostrar para os outros, mas para você mesmo, que você está se esforçando para se tornar uma pessoa melhor. Muito bem. Vamos começar aqui o estudo, ou entender o texto que foi proposto, passo a passo. Então, o tema é Jesus e Coragem. Então, durante esse mês aqui, todos os expositores tiraram um tempinho para poder falar de Jesus. Eu também quero tirar um tempinho aqui e vou até repetir algumas coisas que já foram ditas. Quem é Jesus? Jesus é o espírito mais perfeito
que já esteve na Terra. O Emmanuel disse que nunca houve tanta luz saindo do planeta Terra, porque nós aqui, a humanidade do planeta Terra, nós somos como mendigo, né? Nós estamos sempre recebendo luz que vem de fora, mas quando Jesus estava conosco aqui, encarnado, a luz era de dentro ou de baixo para cima, ou da terra para fora. Quando você fala de universo, em cima e embaixo é meio complicado, né? Da terra para fora da terra. Foi o momento que mais houve luz da terra para fora da terra. Então, o Espírito mais perfeito que já esteve na terra. E Jesus era perfeito porque Deus resolveu assim, não, agora eu vou criar um Espírito, Deus pensou assim, agora eu vou criar um Espírito perfeito. E ele vai chamar Jesus. E ele vai ajudar, né, uma turminha que está lá no planeta Terra. Não. Jesus, um dia, foi simples e ignorante, como todos nós um dia fomos. Jesus passou por um estágio semelhante ao que nós estamos passando agora. E através dos milênios, que a gente não sabe quanto tempo demorou isso, ele se tornou um espírito crístico, um espírito puro, um espírito capaz de cuidar da evolução de bilhões de espíritos, como um planeta como o nosso aqui. Então, o espírito mais perfeito que já esteve na Terra. Jesus também é nosso guia e nosso modelo. Só pode guiar aquele que sabe. E quando nós olhamos na ideia de modelo que a gente tem da moda, por exemplo, né, você pega essas revistas Caras, Contigo, ainda tem essas revistas ainda? Deve ter, né? Caras, Contigo, outras revistas de moda, Vogue, e etc. e tal. Você tem lá uns modelos, né, que você olha lá para um determinado modelo. Embora eu recomende muito, você não acreditar nas fotos que estão nas revistas, que todas elas têm Photoshop. Né? Tem até um caso que ficou até muito famoso de uma determinada revista aí, que eles mexeram tanto no Photoshop, que apagaram o umbigo do modelo. Então, a modelo saiu publicada lá sem um umbigo. Então, mas são modelos que são entregues ali, e se você, né, é influenciado por esse tipo de literatura, você acha que ali está um modelo a ser seguido. Né? O cabelo é assim, o corpo é assado, a pele tem que ser assim, a maquiagem é assim, assim, assado. Né? E nós, muitas vezes, temos essas figuras como modelo. Jesus, também, para nós que estamos aqui no planeta Terra, Jesus é o nosso modelo a ser seguido. Outra posição que Jesus, que a doutrina espírita traz e Kardec traz para a gente, que ele é o governador espiritual da Terra. Então, desde o início, há 4,5 bilhões de anos atrás, alguns dizem 4,6 bilhões de anos atrás, 4 bilhões, 600 milhões de anos atrás, o Espírito que cuidou da formação desse planeta, nós conhecemos ele como Jesus. E antes dele reencarnar, ele era conhecido dos planos espirituais como o Cordeiro. Jesus é o Cordeiro. Jesus é filho de Deus e não é Deus, né? Jesus é o filho de Deus. Nós também somos filhos de Deus. Jesus é o nosso irmão. Apesar da concepção de algumas pessoas, o que é muito compreensível, né? Que é um espírito que está tão à frente daquilo que a gente faz, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente fala, da maneira de relacionar, que ele parece realmente uma divindade, mas ele representa a divindade para a gente. Ele é a personificação de amor e da lei divina. Né? Como é que será que é Deus? Olha para Jesus, você vai ver a face de Deus. Como é que é viver de acordo com as leis divinas? Olha como Jesus viveu e como ele vive ainda hoje, né, que ele está vivo. Jesus, da doutrina espírita, é vivo. É a personificação de um espírito que aprendeu e vive a lei de Deus. A outra palavra que nós temos no tema é coragem. E não por acaso, já coloquei aqui uma imagem de 2 bombeiros, né, combatendo o fogo aqui, porque o bombeiro, eu acho assim um exemplo muito interessante quando nós vamos falar de coragem, porque ele enfrenta o perigo, mas enfrenta o perigo com consciência. Ele tem uma coisa que chama gestão de risco, gestão do perigo. Ele sabe que ele está em risco, ele sabe que ele está em perigo, mas ele tem o treinamento e tem os recursos para que ele preserve, primeiramente, a própria vida. Então, se nós pegarmos um dicionário qualquer, nós vamos ver aqui a definição de coragem como moral forte
perante o perigo, os riscos. Bravura, intrepidez. Outra definição possível também é firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil. Essa segunda aqui até parece definição de doutrina espírita, né? O que é coragem? Aí o Emmanuel responde: coragem é a firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil. Mas isso está no dicionário, tá, gente? Está no dicionário. Mas tem muito a ver com o que a doutrina fala sobre coragem. Então, conhecemos a palavra Jesus, um pouquinho da palavra Jesus, um pouquinho do significado da palavra coragem, e tem o estereótipo de coragem. Agora são para aquelas pessoas que são mais ou menos da minha idade, né, nasceram ali na década de 60 e 70, e que viveram esses filmes aqui, lá na década de 80, década de 90, né, que nós temos aqui alguns arquétipos, né, de coragem. Isso aqui de acordo com Hollywood, né? Hollywood, você ser corajoso, aquela pessoa corajosa, eu nem diria corajosa, acabou que é brabo, né? Acabou que é brabo. Então, você assistiu o filme lá do Stallone Cobra, né, o homem não tem medo de ninguém, né? Ele enfrenta sozinho uma gangue no meio da rua lá, que não tem problema nenhum, é um homem brabo, um homem corajoso. O Arnold Schwarzenegger, né? Eu vou até falar o nome dele direto aqui, porque todo filme dele é sempre o mesmo personagem, né? E o homem é sempre brabo, rapaz. Ele enfrenta extraterrestre, ele enfrenta um cartel de traficantes na Colômbia, sozinho, no meio da floresta amazônica, e dá conta de matar todo mundo lá. Então, e tem o Chuck Norris. O Chuck Norris é uma lenda, né? Para que é uma lenda que tem muito comentário assim, a respeito das coisas, né, que Chuck Norris fez e que ele não fez. Inclusive, dizem, né, que nesse calor que nós estamos vivendo hoje, diz que o sol tentou queimar o rosto do Chuck Norris. Mas o Chuck Norris olhou com a cara feia para o sol, e o sol correu para poder passar o protetor solar, para poder não queimar o rosto com o olhar do Chuck Norris. Então, é mais ou menos alguma coisa desse tipo assim, que são os homens bravos, né, os homens corajosos. Mas isso, gente, são só coisas que muitas vezes estão no nosso imaginário, mas que não correspondem exatamente à realidade, né? Esses filmes, né, pode até ser divertido, você pode até, de alguma forma, se espelhar nesses personagens, passar uma boa tarde, de sessão da tarde, assistindo esses filmes, mas não correspondem à realidade. E a coragem que a doutrina espírita traz, de acordo com o que Jesus ensina, diz que, aí já estamos entrando no texto, é a Joana de Ângeles explicando para a gente. Em momento algum receou perder a vida, pois que para isso viera. Em nenhum momento em que Jesus esteve aqui conosco, reencarnado, ele teve medo de perder a vida. Isso é a coragem de Jesus. Nós vamos ver outros aspectos. Vamos ver um exemplo, né, da coragem de Jesus, mostrando que ele não tinha medo de perder a vida. No momento da prisão dele, Jesus sabia tudo o que ia acontecer. Quem vocês estão procurando? Isso é Jesus perguntando aos soldados, os soldados romanos que haviam chegado em determinado local para poder prender a Jesus. Quem vocês estão procurando? Sereno, tranquilo, tá, gente? E eles responderam, os soldados: Jesus de Nazaré. Jesus disse: eu sou. Quando Jesus lhes disse, eu sou, eles se afastaram e caíram no chão. Está lá em João 18. Aí você imagina a cena. Você tem lá, né, o batalhão do BOPE, que vai fazer uma determinada prisão em determinada comunidade, né, e eles estão procurando um determinado elemento, e o determinado elemento, né, se identifica, não, eu sou o fulano que vocês estão procurando. Aí o que acontece com o batalhão do BOPE? Eles se afastam e caem no chão. Dá para imaginar um negócio desse? Com o batalhão do BOPE? Porque os soldados romanos eram nesse nível. O povo era brabo, né? Era tipo Chuck Norris, que a gente estava vendo aqui. E eles não conseguem efetuar a prisão. A passagem continua. Então Jesus lhes perguntou outra vez: quem vocês estão procurando? E eles responderam:
Jesus de Nazaré. Jesus disse a eles: já lhes disse que sou eu. Se vocês estão procurando por mim, então deixem esses homens irem embora. Então Jesus não só não teve medo daqueles soldados que estavam ali, ele dá uma ordem para os soldados e fala com eles: ó, tudo bem, vocês vão me levar, mas esses homens aqui, vocês deixam eles de lado. Que seria muito comum, né, nos padrões da época, chegava ali os soldados e todo mundo que estivesse na roda ia todo mundo preso. Depois que averiguar quem era realmente quem estava devendo ou quem não estava devendo. Então, era um procedimento comum. Mas Jesus, né, diante dos soldados, os soldados não conseguem cumprir a ordem diante da autoridade moral que Jesus apresentava, e eles ainda obedecem uma ordem de Jesus. Será que Jesus estava com medo de ser preso? Será que Jesus estava com medo da cruz? Será que Jesus estava com medo do que poderia acontecer depois daquele momento? Eu estou desconfiado que ele não tinha medo nenhum. Esse é o tipo de coragem de Jesus. Mas isso a gente só consegue, esse tipo de coragem, depois de um profundo entendimento das leis divinas. Entendida, sentida e praticada. Nós também temos o nosso nível de coragem, o nosso nível de entendimento, e nós vamos ser chamados a testemunhos de acordo com a nossa possibilidade. Todos nós, encarnados e desencarnados, todos nós seremos chamados a testemunhos, a testemunhar o conhecimento que nós já possuímos. Sempre de acordo com a nossa capacidade. Tem alguns que são mais entendidos, então conseguem dar testemunhos, como Chico Xavier deu, como Paulo deu, como Pedro, o apóstolo Pedro deu, como o apóstolo João deu, como Zaqueu deu, e com tantos outros personagens que estão no Evangelho e nos livros de história, eram espíritos já preparados para dar o tipo de testemunho que eles deram. Nós também temos a nossa cota de testemunho que todos nós seremos chamados a dar. E só vamos falhar se nós quisermos, tá, gente? Porque Deus não vai colocar em nossos ombros um peso maior do que a gente possa aguentar. Com certeza absoluta. Eu digo isso com convicção. Quando nós somos chamados a testemunhos, tenha certeza que Deus está com você e que você tem condições para dar esse testemunho que você está sendo chamado a dar. Tenho certeza absoluta disso. Qual é o testemunho? Cada um sabe da vida, da sua própria vida, sabe das suas próprias possibilidades, e muito mais ainda Deus sabe das possibilidades de cada um. Continuando, falando um pouquinho mais aqui, da coragem segundo Jesus. A Joana de Ângeles também diz que Jesus nunca concordou com a discriminação de qualquer natureza sob justificativas sociais, econômicas, raciais ou religiosas. Discriminação social, econômica, racial ou religiosa. Nós, como nós somos ainda, temos pouca compreensão da lei divina, temos pouca compreensão de como nos relacionar com outras pessoas, de acordo, né, com o que é pedido pelo Evangelho, de acordo com os ensinamentos do Cristo, nós muitas vezes tratamos as pessoas de forma diferente. E é normal e natural, normal e natural. Você está no seu trabalho, né, e o seu chefe, né, tem uma fala mais ríspida com você, né, você pensa duas vezes antes de responder. Primeiro porque você preza muito pelo emprego que você tem, né, mas existe ali um relacionamento de respeito, né, com aquela autoridade no seu ambiente de trabalho. E eu até recomendo muito que a gente tenha muito juízo da forma que nós nos relacionamos, né, com os nossos empregadores. É muito importante a gente aprender a respeitar a autoridade onde nós estamos. E todos os ícones de bom comportamento que existem nos livros, nas obras, na história, os ícones de bom comportamento, eles sempre foram pessoas que respeitavam as autoridades. Jesus respeitava Roma, Chico Xavier sempre respeitou as autoridades, Kardec respeitou as autoridades, qualquer personagem do bem que vocês buscarem aí, sempre há um respeito à autoridade. Embora aqui,
muitas vezes, esse respeito à autoridade não quer dizer que você vai concordar ou aceitar, praticar algum ato que atinge, que mancha a sua consciência. Você pode até dizer assim: olha, chefe, eu te respeito muito, nessa coisa que você está me pedindo para fazer aqui, mas a minha consciência não me permite fazer isso. Se você quiser me mandar embora, você pode até me mandar embora. Testemunho, né? Testemunho. Se você quiser me mandar embora, você pode até me mandar embora, mas a minha consciência não me permite fazer isso. Tem no prédio onde eu trabalho, nós temos um problema recorrente com um morador de rua, que tem uma marquisezinha e sempre tem algum morador de rua que passa a noite, para esconder da chuva, para esconder do frio e tal. E às vezes eu fico assim, impressionado com as soluções que às vezes são sugeridas para tirar esse morador, essa pessoa em situação de rua lá desse ambiente. Eu não vou repetir nenhuma delas aqui, mas eu sei que vocês devem ter ouvido algum tipo desse comentário desse, mas muitas vezes soa para mim como se aquela pessoa que estivesse ali, ela não pertence à humanidade. Essa pessoa que está naquele ambiente ali, ela também não é um filho de Deus, uma filha de Deus. Ela tem atitudes equivocadas, mas eu também tenho. Essa pessoa está em dificuldade? Está em dificuldade. Quem está em dificuldade precisa muito mais de ajuda. Quem está em dificuldade precisa muito mais de ajuda. Mas só que para ajudar nós temos que saber como. Nós temos que saber como. Então, o problema do morador, daquela pessoa que está em situação de rua, é um problema recorrente em todas as grandes cidades do mundo. Do mundo. E até hoje, nenhum governo, nenhuma instituição conseguiu uma solução para esse tipo de problema. Então, nós temos que aprender a conviver, ter compreensão, ter tolerância e pensar: será que tem alguma coisa que eu posso fazer, que eu posso ajudar? Mas ajudar de verdade, tá, gente? Ajudar de verdade. É claro que se você vê uma pessoa com fome e você dá alimentos para essa pessoa, isso para mim é o óbvio. É óbvio. Uma pessoa está com fome, você vai dar alguma coisa para a pessoa comer, gente? Isso é o mínimo que um cristão tem que fazer. A pessoa está sem roupa, está precisando de uma roupa, isso tem alguma veste, alguma roupa para ajudar essa pessoa, isso para mim é óbvio, óbvio. Esse é o mais simples que nós podemos fazer. Mas, muitas vezes, pessoas que estão em situação de rua, elas precisam de alguém que consiga tocar a mente dessas pessoas. Alguém que consiga tocar a alma, tocar o coração dessas pessoas. E no caso daquelas pessoas que consumam droga, por exemplo, só aquelas pessoas que convivem com o usuário de droga sabem da dificuldade de você querer auxiliar uma pessoa que é usuário contumaz de droga. É uma tarefa dificílima, dificílima. E muitas vezes essa pessoa ela não quer ajuda. Ela está satisfeita do jeito que ela está. O que nós podemos fazer para essas pessoas? Eu ainda não tenho a resposta, mas uma coisa eu sei, que todos nós podemos fazer. Todos nós podemos fazer. Uma oração, uma prece, um pensamento de: não, meu Deus, olha para o fulano de tal. Olha para o fulano de tal. Eu tenho um caso de um morador em situação de rua, não vou trazer mais detalhes aqui, provavelmente pessoas podem conhecer, que eu sistematicamente colocava nos livros de oração do ambiente onde ele estava. Eu sempre fazia questão de lembrar dessa pessoa nas minhas preces, nos meus momentos de meditação, e até onde eu pude, eu fiz prece por essa pessoa, eu orei por essa pessoa, até o dia que ela desencarnou. E agora que eu lembrei aqui que depois que ela desencarnou, eu não fiz mais prece para ela, talvez uma vez, quando fiquei sabendo do motivo, e esqueci, mas ela continua, Continua. Será que ela está precisando de ajuda lá de lá? Se está precisando de ajuda, espero que Deus, que ela possa olhar por essa pessoa mais uma vez. Foi bom lembrar disso. Então, Jesus, gente, nunca concordou com a discriminação de qualquer natureza sobre justificativas sociais, econômicas, raciais ou religiosas. Exemplos. Ele usou um samaritano
como exemplo. Então, na parábola do bom samaritano, eles usa de um personagem que era tido como de má vida. Ou ele apoiou uma mulher que era acusada publicamente, né? Ele serviu ali de advogado para essa mulher que estava para ser apedrejada. Ele fez-se a voz dos pequeninos, né? Jesus foi a voz dos pequeninos. Gente, a gente não pode esquecer disso de jeito nenhum. Gente, nós que temos uma situação confortável intelectual, se você tem uma situação confortável econômica, se você tem uma situação confortável de afeto, lembra daquelas pessoas que são carentes de afeto, que são carentes de recursos econômicos, que são carentes de espiritualidade, né? São os pequeninos que Deus aproxima da gente para que a gente possa, de alguma forma, auxiliar essas pessoas. Nós ajudamos, ou Deus ajuda os homens através dos próprios homens. Então, nós temos que apresentar as nossas mãos, nós temos que apresentar os nossos braços, dar a nossa voz, dar o nosso tempo em favor dos pequeninos de Deus. Todos nós, todos nós. E não existe aquele que não tem valor para doar aos pequeninos de Deus. Todos nós os temos. Eu gosto muito de lembrar disso, né? Todos nós temos valores, todos nós temos algo de virtude, todos nós temos isso. Porque se eu concordar com alguém que diz assim, eu não sou nada, eu não aprendi nada, eu não sei nada, mas peraí, quem que cuida da sua evolução? Quem cuida da minha evolução é Deus, é Jesus, são os bons espíritos. Mas peraí, essa turma toda aí está falhando na sua evolução? Eles não conseguiram te ajudar a conquistar nenhum tipo de virtude, nenhum tipo de habilidade, nenhum tipo de bom sentimento? Então, todos nós temos, né? Deus não falha na educação de todos nós. Todos nós temos valores positivos. E, acrescentando ainda, né, que Jesus, numa fala assim bem firme, né, ele diz que, ai daqueles, né, que maltratam esses pequeninos, melhor fora que ele amarrasse uma pedra no pescoço e se atirasse ao mar. Para ficar bem gravado na nossa mente do quanto ele se importava e quanto Deus importa com os pequeninos da criação. E Jesus conviveu com pessoas ditas como impuras, publicanos, como Zaqueu e Mateus. Hoje tem os bancários, né? Acho que ninguém gosta de bancário também, né? Quando você chega lá, que a conta está vermelha, que, puxa vida, custou cair um Pix, fizeram um Pix de R$80 para mim aqui, para que eu inteirar para pagar o gás. Foi o banco lá e comeu os R$80 só na tarifa. Então a pessoa chega brava lá com o pobre do bancário, né? Então o pobre do Zaqueu e o pobre do Mateus, né? Que está lá atendendo essas pessoas. Esses bancários são todos de má vida, né? Eu estou falando isso porque eu sou bancário também, tá, gente? Sou bancário também. Mas Jesus aceita conviver comigo também, tá? Pode ficar tranquilo. Jesus também conviveu com os leprosos, ele conviveu com prostitutas, ele conviveu com samaritanos, etc, 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 sem discriminar a ninguém. Da mesma forma que ele tinha carinho e respeito com a autoridade dos hebreus, do judaísmo, autoridades romanas, ele também tinha respeito com os pequeninos que o procuravam. Então, Jesus é um exemplo a todos nós de coragem, de você tratar todas as pessoas e reconhecer todas as pessoas, ter respeito por todas as pessoas da mesma forma. Muito bem. Outra coragem, segundo Jesus, e de acordo com Joana de Ângeles, que é o texto que nós estamos utilizando. Jesus viveu e agiu com firmeza, mantendo um só comportamento, o de fidelidade a Deus. Vocês conseguem manter fidelidade a Deus? Vocês conseguem? E aí, senhor Stanley, você consegue manter fidelidade a Deus? Os nossos amigos de casa, vocês conseguem manter fidelidade a Deus? Os nossos irmãos desencarnados, vocês têm conseguido manter fidelidade a Deus? Nosso exemplo é Jesus. E a Joana de Ângeles, né, apresenta 3 passos aqui para nos auxiliar a manter a fidelidade a Deus. Primeira coisa, pergunte a si mesmo: como Jesus agiria
nessa situação? Como Jesus agiria nessa situação? Então você está lá, tranquilamente em casa, né, assistindo a sua televisão. Vou pegar um exemplo, né, da minha casa, lá, tranquilamente assistindo a sua televisão, na sua série preferida, né? Agora deixa eu ver, está passando agora Stranger Things lá na Netflix, lá, então você está empolgado lá e tal. E a Dona Maria, né, dá uma passada na cozinha, né, e vê que a pia está cheia de vasilha, né? Precisando de uma ajuda. Está precisando de uma ajuda para dar uma lavada ali, né? Pelo menos diminuir a quantidade de vasilha que está na pia lá. E você está se deleitando com a Netflix, né, com a sua série lá, e a esposa pede assim, gentilmente, você podia dar uma ajuda na vasilha, né, meu amor? Hein? Aquela voz macia, né? Você podia dar uma ajuda com a vasilha, né, meu amor? Né? Aí, antes de você falar não, se pergunte, como Jesus agiria nessa situação? Será que Jesus, né, a mãe Maria, né, está lá as vasilhas da pia da casa da Maria, do José lá, chega no garoto Jesus lá, ô Jesus, como é que é? Dá para dar uma ajuda aqui na vasilha aqui? Eu acho que Jesus ia ir na hora, né? Jesus atenderia na hora. Então, se eu quero realmente agir na vida, em casa, como Jesus agia, então, né, dá um pause. Né? Hoje é tranquilidade danada, né? Alguns anos atrás, era o seguinte, né? Só tinha a antena e a TV. Então, se você saísse da frente da televisão, você perdia. Você não sabia, né? Aí só na outra vez que passasse, agora perdi o final da novela, só na hora que reprisar agora que eu vou conseguir reprisar a novela. Hoje não. Você pega o controle remoto, você nem levanta, você deu pause. Vai, faz a obrigação, cumpre o seu dever, ajuda a sua esposa a fazer, né, atende o pedido e depois volta, assiste sua série. Né, gente, é possível administrar a nossa vida e dá tempo de fazer tudo, desde que eu tenha a sabedoria de administrar o meu tempo. Dá tempo de fazer tudo. Dá tempo de divertir, dá tempo de estudar, dá tempo do estudo intelectual, dá tempo do estudo da doutrina espírita, dá tempo da tarefa aqui na casa espírita, dá tempo de você cumprir as suas obrigações junto da família, dá tempo de você prestar atenção no seu filho, prestar atenção na sua filha, dá tempo de você namorar, dá tempo de tudo, desde que você saiba administrar o seu tempo. E, às vezes, a gente tem que priorizar algumas coisas, né? Às vezes, a gente tem que priorizar algumas coisas. Eu sou músico há muitos anos, né? E só defendendo o lado dos músicos aqui, tá, gente? Do lado dos músicos, você vê, né? Às vezes você vê os meninos aqui, né, com a flautinha aqui, né, aí fez ali, né, fez uma melodia ali de 4 notinhas. Pode saber que por trás dessas 4 notinhas tem muito tempo de dedicação. Muito tempo de dedicação. Se para uma flautinha doce, né, que fala para fazer uma simples melodia, você precisa de dedicação, imagina do quanto de coisa, o quanto de tempo que nós precisamos, quanto de dedicação nós precisamos ter para cuidar do nosso espírito, para cuidar das nossas virtudes. Você quer aprender a ter paciência? Quanto tempo você tem que dedicar a isso? Você quer aprender a perdoar as pessoas? Quanto tempo que você tem que dedicar a isso? Você quer aprender a conviver pacificamente com as pessoas? Quanto tempo você tem que se dedicar a isso? Algumas virtudes nós só vamos alcançar quando nós estivermos próximo da condição de Jesus, próximo de espírito puro. É uma longa jornada, de séculos e séculos. Então, paciência conosco mesmo, mas sempre pensar que nós temos que nos dedicar. Sem dedicação não acontece. Então, o segundo passo, enfrente o medo. Aceite com naturalidade os seus limites. Nós somos espíritos que estamos em evolução. Nós somos espíritos que estão aprendendo a viver. Nós somos espíritos que estão aprendendo a conviver. Então, nós temos as nossas limitações. E nós temos que aprender a respeitar isso. Muitas vezes, nós queremos ser, vamos dizer assim, ser heróis daquilo, no lugar que a gente está, no relacionamento que nós estamos. Não precisa. Nós temos que nos conhecer, nós temos que aceitar as nossas limitações. Já que eu estou dando exemplo aqui
da música, né? Se alguém me entrega aqui uma partitura, né, da Nona Sinfonia de Beethoven, né, para ensaiar, né, com a minha turma de estudo aqui, não, peraí, eu conheço a minha turma, né? Eu entendo os limites da turma que eu tenho, né? Nós não estamos prontos ainda para esse tipo de apresentação. Vamos chegar lá, se nós dedicarmos, né, através de alguns séculos, né, se nós nos dedicarmos, nós vamos chegar lá, mas não está no momento. E da mesma forma, nós não podemos fazer exigências descabidas a nós mesmos. Conheça as suas limitações, aceite aquelas coisas que você ainda não dá conta, mas não estou dizendo para virar preguiçoso, hein, gente? Olha lá, hein? Não, o Stanley falou que não tem problema, se você não sabe, não tem problema. Não, não é isso que eu estou falando, não. Não estou falando da preguiça, mas eu estou falando que aprenda a respeitar as suas limitações. Quantas vezes eu gostaria tanto, né, de ter paciência suficiente para conviver com esse ambiente de trabalho, né? Queria ter paciência suficiente para conviver com esse meu colega de trabalho aqui, mas está um pouquinho difícil, né? Vai chegar num ponto aqui que nós não vamos conseguir conviver mais. Será que tem um jeito de eu trocar de setor? Será que tem como eu trocar de empresa? Será que tem como essa empresa me transferir para uma outra unidade? E dentro de casa, os nossos relacionamentos mais próximos, entre casal, marido, mulher, pode chegar um momento em que a convivência ela não é possível, mas pode chegar. O divórcio faz parte das leis divinas, e muitas vezes o afastamento temporário dessa pessoa é para respeitar o limite que você chegou, o limite daquela pessoa também de convivência. E no tempo, é claro, gente, na passagem às vezes séculos, mas no tempo você aprenderá a conviver, ou vocês aprenderão a conviver melhor, mas muitas vezes chegou o limite daquele relacionamento. No planeta como o nosso, isso é normal e natural. Normal e natural. Então nós temos que aprender a respeitar os nossos limites. Outro aspecto do enfrentamento do medo: persevera confiante no cumprimento dos seus deveres. Deus sempre está conosco, gente, Deus sempre está conosco. Se aquilo que você está fazendo, ele faz parte dos seus deveres, Deus está cumprindo esse dever junto com você. Lembre que Deus, com sua misericórdia e justiça, está cuidando de você, assim como cuida dos seus. Se o que você está fazendo está correto, Deus está com você. Mas ninguém me valoriza, né? Eu estou aqui fazendo o meu máximo, mas ninguém me valoriza. É entre você e Deus. Deus sabe, Deus está com você. Então, e o terceiro passo: aprenda com os erros. Botei um garotinho aqui andando de bicicleta, para a gente lembrar de quando a gente aprendeu a andar de bicicleta. Tem alguém que não sabe andar de bicicleta aqui? De vez em quando aparece alguém, né? Todo mundo sabe andar, não sabe andar de bicicleta não, né? Nunca é tarde, tá? Nunca é tarde. Mas, quando você está aprendendo a andar de bicicleta, ou mesmo quando você é bebê, quando você está aprendendo a caminhar, o bebê, ele dá os primeiros passos ali, ele cai, chora, levanta. E tem tem até uns vídeos assim bem engraçados, né? O menino está aprendendo a andar, o menino está aprendendo a andar de bicicleta, está aprendendo a andar de skate, ele toma um tombão lá, esborracha no chão e estica o braço, opa, tudo bem. Na vida é a mesma coisa, mesma coisa. De vez em quando a gente vai se esborrachar, a gente vai dar com burros na água, como diz o meu amigo Paulo, um expositor, né? Ele vai, de vez em quando você vai dar com os burros na água mesmo, faz parte da vida, mas a gente tem que aprender com os nossos erros. A experiência é a súmula, é o resumo. Você é uma pessoa experiente? Por que você se tornou uma pessoa experiente? Porque você foi tentando e aprendendo com os resultados positivos e negativos. A frase que está lá no texto diz: a experiência é a súmula das tentativas que deram resultados positivos e negativos. E eu tenho assim o prazer de conversar com pessoas experientes, sabe? Não estou falando de pessoas virtuosas, não, pessoas experientes, que entenderam de como a vida funciona. Aprenderam como a vida funciona. E no meu trabalho, às vezes eu tenho que atender pessoas lá que estão com 90 anos, 92 anos, né? E eu sempre dou um espaço para ouvir o que essas pessoas têm a dizer.
quando é possível, né? Quando é possível. Mas eu sempre dou espaço para ouvir o que essas pessoas têm a dizer, porque é a experiência ali na sua frente, é a experiência ali na sua frente. Não estou dizendo, né? Às vezes a pessoa nem tem tantas virtudes assim, ela fez o básico na vida, mas o básico bem feito, gente, é tudo que a gente precisa, o básico bem feito. Né? Eu gosto de ouvir pessoas experientes. Em determinado período da vida, eu tinha um preconceito muito grande com relação aos cabelos brancos, viu? Os cabelos brancos, barba branca, né? A pessoa tinha mais idade assim, eu falei, que essa pessoa vem falar comigo aqui, que está danado, né? Não tem nada para falar. E depois eu fui aprendendo a entender e respeitar, principalmente nos planos espirituais. Principalmente nos planos espirituais. Você colocou ali, né, seu corpinho para descansar das tarefas do dia. E aí você saiu para passear, né, nos planos espirituais e chegou um cabecinha branco perto de você lá. Presta atenção que ali é espiritualidade pura. Espiritualidade pura. Aí eu tenho bons sentimentos, tenho tido bons sentimentos da convivência com essas pessoas, na pessoa que tem a experiência de vida. Muito bem. Importante isso aqui. Coragem, gente, não é temeridade, né? Cuidado com a imprudência, cuidado com a imprudência. Essa foto aqui é do resgate, que aconteceu aqui em Brumadinho, quando houve o rompimento da represa lá. A pessoa que está pilotando esse helicóptero ele é uma moça. Ela é daqui de Belo Horizonte, né? Não vou falar o nome dela, mas a pessoa que eu conheço pessoalmente e tenho muito respeito a ela, muito respeito a ela. Aí, várias entrevistas que eu vi dela, ela falando sempre da gestão do risco. Ela disse, né, que se ela percebesse que no momento que ela estava fazendo aquele resgate ali, porque o helicóptero vem, gente, ele não podia ficar, né, parar na lama, porque senão o helicóptero afundaria. Então, ele tinha que ficar ali. Tinha o vento, tinha o pessoal segurando, porque toda vez que alguém segurava para poder tentar subir, né, havia instabilidade na aeronave, no helicóptero, e essa pessoa tinha que equilibrar o helicóptero ali para não acontecer. Porque você tinha uma hélice ali, não podia perder o equipamento, não podia perder vidas, né, e foi um resgate assim, bem sucedido. Então, coragem para fazer, tem que ter coragem, eu acho que tem que ter muita coragem para fazer um negócio desse aqui. Eu acho que não tem coragem nem de voar de helicóptero, né? Você entra no negócio daquele lá, né, que tem uma hélicezinha, aquele negócio parar lá, como é que faz? Né, só tem uma hélice, tem uma atrás que só vai direcionar, e a outra que segura ali para poder manter o bichão voando lá. Acho que não tenho vontade, eu não tenho coragem nem de andar de helicóptero, quanto menos, né, de aceitar um desafio desse aqui. Precisa ter coragem? Precisa ter coragem, mas não pode ter temeridade. Você não pode ser, tem que fazer, estou de peito aberto aqui, vou chegar e vou encarar. Não. Você sempre tem que ter consciência do risco que nós estamos correndo. Sempre ter consciência do risco que nós estamos correndo. E atenção, parte 2, com relação à questão 932. Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Né? Por que os ambientes, né, que você tem desequilíbrio, que são ambientes notadamente de desequilíbrio, são tão frequentados? E muitas vezes ambientes, né, que entregam paz, ambientes que entregam tranquilidade, ambientes que entregam alimento para o seu espírito, alimento para a sua alma, às vezes passam por dificuldades, né, de companhia, de frequentadores. Aliás, vou até retirar a palavra, retirei a palavra dificuldade, tá, gente? Isso não é dificuldade, não é dificuldade. Porque mesmo Jesus, houve dias que ele ensinou para uma pessoa. Jesus, que é o espírito mais iluminado que já esteve aqui. Eu uso a metáfora de que Jesus, num planeta como o nosso, é a mesma coisa que você pega um sol, você vai dobrando, e coloca o sol dentro de uma caixinha de fósforo.
Você pegar um espírito como Jesus, né, e reencarnar num corpo como o nosso, é a mesma coisa que você pegar um sol e colocar dentro de uma caixinha de fósforo. Jesus, que é esse espírito iluminadíssimo, que nós não temos inteligência suficiente para entender o que é um espírito desse tamanho todo. Houve dias que ele atendeu particularmente uma pessoa. Uma pessoa, como relatado no próprio Evangelho, ou como é relatado nos livros do Chico Xavier, por exemplo, como encontro de Jesus com o senador Públio Lentulus. Já leram o livro Há 2000 anos? Leiam o livro Há 2000 anos. É muito bom, tá? Muito bom. Se você não tem o hábito de leitura, provavelmente você vai ter que acostumar, porque são muitas páginas. Então, lê um pouquinho cada dia. Uma página por dia, todo mundo dá conta, né? Você tem lá 300... O livro que o senhor está lendo tem quantas páginas? Você pode informar, por favor? 90 páginas, né? 90 páginas. Então, se você tira um tempinho ali para ler uma página por dia, em 90 dias, está lá o livro lido, tranquilo. Então, você está um livro de 365 páginas, né? Lê uma página por dia, é interessante, em um ano o livro está pronto. Então, existe livro, gente, que vale a pena fazer isso. Vale muito a pena. E o livro Há 2000 anos é um desses livros, tá? É um livro assim, com conhecimentos preciosíssimos, né? Um dos pontos altos da literatura do Chico Xavier, né? Romances de Emmanuel, ponto alto, para mim, na minha opinião, vale muita coisa. Na minha opinião, vale muita coisa, mas na minha opinião, o ponto alto da psicografia de Chico Xavier são esses romances históricos, né, chamados romances históricos de Emmanuel. Aí, se você pegou gosto, né, de ler o livro Há 2000 anos, depois o livro Paulo Estevam. Paulo Estevam, então, eu acho que tem leitura obrigatória. Você não pode ser espírita e falar que não leu o livro Paulo Estevam. Importantíssimo, importantíssimo. Muito bem. Voltando aqui. Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Por fraqueza desses. Por fraqueza desses. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderão. Essa timidez dos bons, gente, essa timidez dos bons é algo assim que eu acho muito compreensível. Acho muito compreensível. Você pega a vida do Chico, vamos pegar do Chico Xavier, por exemplo. Eu estou lendo um livro agora que é um levantamento da correspondência do Chico Xavier com determinados personagens da Federação Espírita Brasileira. E várias vezes nós vamos ver nas cartas dele dificuldades porque o Chico estava passando. E muitas vezes, ou a maioria das vezes, ou muitas vezes, mais do que deveria, vamos dizer assim, por parte dos próprios espíritas. Ele era criticado falando que ele queria aparecer, ele era criticado falando que ele estava obsidiado. Eles falavam que, não, esses livros aí, André Luiz, que espírito é esse aí? Esse espírito superior, não, você tá sendo obsidiado. Não, isso aí não é doutrina espírita. E ele firme na tarefa dele. Agora, pelos relatos que tem, e muitas vezes relato de pessoas que conviveram com Chico, é claro, gente, que essas coisas doíam, né, na alma dele. Doíam na alma dele. E muitas vezes, quando nós vamos nos posicionar na prática do bem, você vai sofrer ataques gratuitos. Eu tentei amenizar, mas não tem jeito. Quando você firma, agora eu vou fazer aquilo que é correto, com certeza você vai sofrer ataques gratuitos. Por parte das trevas, de espíritos trevosos, que não querem a mudança de ninguém, existem uma legião muito grande de espíritos que desejam, que querem que o nosso planeta continue exatamente do jeito que ele está, cheio de guerra, cheio de confusão, cheio de maldade. Toda vez que eles veem alguma coisa de bem, de bom se destacando, eles querem que essa coisa não aconteça. E se você se dispõe a praticar o bem, não estou falando o bem grandão, não, é o bem pequenininho, pequeno. Você vai ser atacado gratuitamente.
E muitas vezes, pela atuação desses espíritos trevosos, pessoas próximas de você acabam se transformando em médiums dessas pessoas. Então esses médiuns estão dentro das nossas famílias, no nosso trabalho, na escola. Na casa espírita não, né, gente? Na casa espírita também. Na casa espírita também, né? Na casa espírita também. Então, qualquer ambiente dedicado à prática do bem, à divulgação do bem, a exaltar as virtudes superiores da alma humana, essas instituições são sistematicamente atacadas. E as pessoas que fazem parte das instituições também são sistematicamente atacadas. Dizem, né, que Jesus, ele era, assim como havia um séquito de espíritos superiores acompanhando o trabalho que ele realizava, né, inclusive vieram espíritos de outros planetas para acompanhar o que é a reencarnação de um espírito crístico num planeta de prova e expiação. Vieram para filmar, para fazer anotação, para aprender, para divulgar o que é um espírito como Jesus reencarnar no meio de espíritos complicados como nós. Então ele tinha esse séquito, esse agrupamento de espíritos superiores que acompanhavam, mas tinha também os espíritos dedicados ao mal, que achavam, né, que achavam que a vitória do mal é possível. Já estou adiantando aqui, né, se tem algum espírito que imagina que um dia o mal pode vencer, já estou avisando antecipadamente que não é possível o mal vencer. Porque o bem está do lado da maior força que existe no universo, que é Deus. Tem alguém que pode alguma coisa contra Deus? Tem alguém que pode fazer chover para cima? Vocês já viram alguém fazer? Tem como fazer chover para cima? Não tem como fazer chover para cima. Né? É a força inevitável do bem. Chuva vem de cima para baixo. O amor de Deus, a misericórdia de Deus, a justiça de Deus, a presença dele nas nossas vidas, ela é constante. E a gente não consegue tirar isso. Não existe nada que a gente possa fazer que vá afastar o amor de Deus de nós. É até música isso, né? Tem uma música que fala um negócio mais ou menos assim, não estou lembrando qual música, mas veio a ideia aqui. Então, já caminhando para os nossos finalmente aqui, né, a síntese do que foi falado hoje. Coragem não é ausência de medo. Faz parte de ter medo, tá, gente? Tudo bem você ter medo, você entender que determinadas situações você não consegue superar, que você precisa de ajuda. Tudo bem entender que você precisa de ajuda. Né? Se você precisa de alguém para conversar, nós temos espaço aqui, né? Toda terça-feira, a partir das 19h30, né, nós temos aqui, nossa, estou precisando bater um papo, né, com algumas cabeças diferentes lá, né? Eu estou com medo do que está acontecendo. Deixa eu bater um papo com a turma lá. Mas tem aqueles que acompanham os encarnados e tem os desencarnados também, gente, que nos auxiliam nesse momento que nós precisamos de ajuda. E todos nós precisamos, tá? Precisamos. Né? Dentro da casa espírita tem. Se o recurso que você precisa, precisa de um psiquiátrico, da psicanálise, da psicologia, também busca os recursos. Esses recursos existem, estão aqui conosco. Quem mandou isso para a gente foi Deus. Né? Mas estamos me receitando um remédio aqui. Não, você que está achando que eu sou? Não. Isso é para o seu bem. São trabalhadores divinos, que muitas vezes nem acreditam em Deus, né? Mas são trabalhadores divinos que estão próximo da gente para nos auxiliar, para nos ajudar a vencer o medo. Coragem não é ausência de medo, ou a busca pelo perigo, não. Mas a fidelidade à própria consciência e a Deus. Então, né, rodamos. Eu desejo muito, que em 2026, nós tenhamos a coragem de escutar a própria consciência. A coragem de, no meu dia a dia, eu colocar em prática
aquelas coisas que eu já sei que são positivas. Que eu tenha a coragem de me aproximar daquelas pessoas com quem eu preciso de me reconciliar. E tem que ter muita coragem, né? Que você tem que vencer a si mesmo, né? Que às vezes nós somos tão... mas fulano falou isso, fulano fez isso comigo. Então, muitas vezes, nós temos que ter coragem de nos aproximar dessas pessoas que nós precisamos nos reconciliar. E quem já tentou? Quem já tentou fazer isso uma vez, chega à conclusão depois, até que não foi tão difícil assim não, até que deu, até que foi possível, até que foi possível. Coragem de reconciliar com essas pessoas. Nós tenhamos, gente, em 2026, para aqueles que já estão realizando o bem, né, que tenham coragem de se manter nos postos de trabalho. Tenham coragem de se manter em seus postos de trabalho. A gente não sabe o que vem para frente, né? A humanidade passa por perigos sérios, graves, né? Todos nós sabemos disso, mas sabemos também de que quem toma conta desse planeta azulzinho, lindo e maravilhoso aqui, é o nosso Mestre Jesus. E Ele está conosco agora, esteve conosco antes, e 2026 já está agendado, pega na agenda do Cristo lá, já está agendado, cuidar do planeta Terra, 2026, de 1º de janeiro até 31 de dezembro. Ele estará conosco também. Boa noite a todos, mais uma vez, gratidão pelo convite, né? Se tiver coragem de me chamar de novo, eu tenho coragem de vir, viu? Boa noite a todos. Pessoal de casa também, boa noite a todos. Espera que eu vou ligar esse microfone, vou ligar o microfone, só um minutinho. Será chamado de novo. Obrigada, viu, Stanley, pela palestra dessa noite, né, gente? Incrivelmente, a gente fica assim, né, ouvindo, porque é coragem, essa coragem que ele falou de Jesus, é coragem quando a gente passa por aflições, por momentos difíceis, mas a gente tem a coragem de ultrapassar as dificuldades, porque a gente tem fé em Deus, e a gente sabe que Jesus não desampara, que é nesse momento que é mais difícil, é que Ele está junto de nós. Então, nós temos que ter muita coragem de passar, né? Como diz o Chico, né? Tudo passa. São só momentos, depois tudo passa, depois da tempestade vem a bonança. Então, nós temos que ter confiança, né? Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, é a nossa vida. Então, nós temos que ter coragem. Muito obrigada, viu, Stanley? Vai estar conosco em 2026, com certeza. Nós vamos fazer a nossa prece para despedirmos dos nossos amigos aqui que estão online, desejando a eles, né, que eles estejam conosco em 2026, desejando a todos um ano novo, com muita paz, com muito amor e principalmente saúde, que a saúde é a nossa maior riqueza. Que Deus sempre esteja conosco, nos abençoando e nos dando. E eu quero ler uma prece, que é do espírito de João de Deus, um garotinho de 12 anos, que o livro dele é muito lindo. E foi psicografada essa prece pelo Chico Xavier. E o menino chama João de Deus, pelo espírito dele. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé no meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho. Enche meus olhos de luz e minhas mãos de trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim, nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração, de paz e de amor sem fim. E Deus que nos abençoe, que nós possamos ter uma semana de luz, que a gente possa entrar no próximo ano com coragem e com a certeza que não estamos sozinhos, que Ele está do nosso lado. Boa noite a todos. Vou seguir com meus recadinhos.